Olá, tudo bom? Beleza? Meu nome é Lima, sou professor. Estou aqui no meu escritório de educação. Hoje é 17, de abril de 2021. São 4 horas e 16 horas e 34 minutos. Muito bem. Vamos dar continuidade aqui às nossas palestras de estudos literários. Eu sou professor de língua portuguesa e especialista em estudos literários. E eu faço esse trabalho que nada mais é do que um projeto, né? Eu chamo de projeto Casa das Letras, porque eu tenho uma pequena editora de publicação de livros, não só de minha autoria, mas também de outros escritores aqui de Floriano, aqui no estado do Piauí, ok? E eu publico com as redes sociais, né? E para isso eu estou assim fazendo aqui um trabalho de divulgação de um amigo, uma pessoa muito importante para a nossa literatura aqui do Piauí, que chama-se Adrião Neto. Ele organizou o livro Piauí em Letras 2, coletânea. Esse aqui, ó. Muito bom. Foi pela Gráfica Pinheiro, né? É independente. Eu acredito que vocês sabem que aqui pouco se divulga literatura aqui no Piauí. Os escritores, a maioria como eu e muitos, são independentes para escrever, né, a sua literatura em livros. E Adrião Neto, ele vem fazendo aí a sua luta, né, por uma literatura que possa ter uma certa representação contemporânea dentro da cultura do Piauí. Isso é muito importante. Bom, Piauí em Letras 2, coletânea, né? Bom, hoje a gente vai falar sobre o poeta Antônio José Sales, né? Vamos lá? Vamos ao que interessa, né? Vamos falar um pouquinho sobre a vida do Antônio e depois a gente vai comentar um pouquinho de um poema dele. Lembrando que a gente não tem aqui o propósito de se aprofundar na análise literária, porque é um trabalho mais de divulgação da nossa literatura aqui do Piauí. Muito bem. Antônio José Sales tem 29 anos, nascido e residente no povoado Campestre, zona rural do município de Luiz Correia, Piauí. Licenciado em Letras Espanhol na UESP em 2015, especialista em literatura e outras linguagens em 2018. Atualmente cursando letras em inglês na Universidade Federal do Piauí, professor efetivo pela SEDUC do Piauí, tendo ocupado outros cargos públicos desde os 18 anos. Embarcou no mundo das letras e da poesia ainda na adolescência, escrevendo seus primeiros versos poéticos aos 12 anos. Possui um acervo de mais de 800 poesias inéditas, 2 romances também inéditos, além de diversos cordéis, artigos, peças teatrais e paródias. Publica alguns dos seus textos no site Recanto das Letras. Teve de suas poesias selecionado e publicado no livro Prêmio Putz 2014, Concurso Nacional dos Novos Poetas, uma antologia poética de circulação nacional com a participação de autores de diversos estados do Brasil. Também participou do primeiro volume da antologia poética Piauí em Letras 2018. Foi um dos condutores oficiais do revezamento da Tocha Olímpica Rio 2016. Bom, aí um pouquinho da história de Antônio José Sales. Vale salientar que ele é um professor de língua portuguesa, né? Isso é muito bom saber, né, que os professores estão escrevendo, né? Eu sempre digo aqui, professor que não lê é um professor que não sabe ensinar, né? Por isso que é necessário ler, né?
Muito bem. Olha, ele tem vários poemas aqui, mas um dos poemas que eu achei interessante é do Antônio José Sales, foi esse poema aqui, Menino Poeta, né? Vou ler o poema e a gente vai fazer um breve comentário, ok? Menino poeta, queria que aquele belo sonho se tornasse uma em coisa concreta. Se acontecesse assim, suponho, a felicidade seria completa. As poesias que componho, brincando de ser poeta, um menino tristonho, em sua arte predileta, seu corpo um livro aberto, eu tentando lhe rabiscar, não sei se seria o certo. Minha marca em te deixar, menino que está aprendendo inicialmente na arte de escrever, de tinta vai lhe preenchendo e mais uma poesia vai nascer. Riscando toda a sua folha, muita tinta vou derramar. Você não teve escolha, com a caneta foi brincar. Lindo, né? Acho maravilhoso. Esse poema, Menino Poeta, eu acho que o Antônio, ele fala uma questão interessante. Porque a arte de escrever literatura, especificamente poesia, tem uma questão lúdica, né? Eu escrevo poesia, mas eu entendo aqui, quando ele fala aqui no primeira estrofe do Menino Poeta, queria que aquele belo sonho se tornasse em coisa concreta. Se acontecesse assim, suponho, a felicidade seria completa. Pois é, ele se tornou um poeta, né? Mas para se tornar um poeta é preciso que você leia muita poesia. E quando ele diz aqui, queria que aquele belo sonho, quer dizer, todo poeta tem alguma coisa dentro dele que faz com que ele possa estabelecer um projeto de como seria a sua poesia. Qualquer pessoa pode ser um poeta, basta ter um pouco de imaginação e um pouco de, digamos assim, disciplina na leitura. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de, para escrever poesia, eu li muito poeta, eu li muitos escritores de poesia, né? E para isso eu queria falar um pouco mais da poesia do José, aqui no Menino Poeta, quando ele diz aqui na segunda estrofe: as poesias que componho, brincando de ser poeta, o menino tristonho em sua arte predileta. Quer dizer, você está entendendo que ser poeta é ter já assim, uma iniciação mesmo, de você buscar. Primeiro passo é fazer uma observação sobre a vida, sobre as pessoas, né? Sobre o mundo que está à tua volta. Eu acho isso muito importante. Porque, na verdade, o José, quando ele fala aqui, o menino poeta, ele está dando aí uma certa dica de como você inicia a arte e o ofício de fazer poesia, né? Que eu acho isso brilhante, né? Outra coisa, na terceira estrofe ele fala uma questão muito interessante. Seu corpo, um livro aberto, eu tentando lhe rabiscar, não sei se seria o certo minha marca em te deixar. Então, a poesia tem uma questão interessante. Para você ser um grande poeta, você tem que deixar uma marca registrada, né? Existem poetas como Carlos Drummond de Andrade, que eu sempre digo aqui que é um grande poeta, porque ele tem uma marca registrada, né? É uma marca de fazer poesia falando sobre a condição do ser humano no mundo, né? E José também tem essa questão, essa marca aqui, quando ele diz assim: seu corpo, um livro aberto. Quer dizer, o poeta tem que ter essa liberdade de deixar a sua vida aberta para poder escrever, para poder dar seus primeiros rabiscos, né? Suas primeiras palavras dentro da poesia, né? Por isso que eu acho que a poesia, apesar de ser um pouco hermética, fechada para alguns, mas assim, quando você se
você se adentra a ela, quando você lê mais aprofundadamente, se acostuma com a poesia se torna um livro aberto, né? Eu acho interessantíssimo quando ele fala aqui na quarta estrofe, ele diz assim: menino que está aprendendo, iniciante na arte de escrever, de tinta vai lhe preenchendo e mais uma poesia vai nascer. Pois é interessantíssimo, porque cada poesia é como se fosse um nascimento, né? Para que você possa deslumbrar. Porque a poesia, falar de poesia é falar de vida. É uma coisa solitária. O poeta é um ser solitário. Porque a poesia, ela só tem um personagem, é você mesmo. Ou você fala daquilo que você sente, ou você fala daquilo que você vê no mundo, nas pessoas, né? Então, a poesia, como eu sempre digo aqui, vou repetir, é a arte de aprender a viver a vida como ela é, de verdade. Por último, ele fala: riscando toda a sua folha, muita tinta vou derramar, você não teve escolha, com a caneta vou brincar. A poesia é uma arte de brincar. Brincar com aquilo que é de mais sério, com a vida humana. E o poeta, quando escreve poesia, ele tem essa facilidade de poder nos dar um pouco daquilo que a gente não consegue ver com os nossos olhos, a vida. E para isso o poeta escreve a vida nas suas palavras, para poder a gente perceber que a vida é bela, é deslumbrante. E é por isso que a gente está aqui falando sobre poesia. Bom, esse foi o nosso grande poeta Antônio José Salles, o poema Menino Poeta, pelo seu amigo aqui, Professor Lima. Esse é um trabalho, gente, muito importante, porque eu acho que morar numa cidade como Floriano, estado do Piauí, o único canal de literatura que nós temos, acredito que seja o meu, porque aqui não tem livraria, né? Aqui não tem uma biblioteca boa. Então eu tive a oportunidade de ir para o Sesc. Eu queria dar um abraço especial para o pessoal do Sesc, que tem uma biblioteca. A partir dos 18 anos eu tive a oportunidade de ler, né, grandes escritores, não só do Brasil, mas de outros países. E estou aqui fazendo esse trabalho para que as pessoas possam entender. É preciso ler. Não adianta você terem uma informação superficial das coisas. É preciso ler. E ler literatura é abrir a sua vida para um mundo novo. Ok? Esse foi mais uma dica aqui do Professor Lima. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Aqui tem cultura. Valeu.